A integração lavoura, pecuária, floresta veio para ficar. A preocupação dos produtores com o meio ambiente também. E essa preocupação passa por um cuidado especial com a baixa produção de carbono. Como conciliar esses dois fatores, você vai saber agora na nossa capacitação tecnológica. Olá pessoal, a nossa aula é sobre o Plano e Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, para a recuperação de pastagens degradadas e integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ILPF. Aqui é um resumo, um quadro que apresenta todos os processos tecnológicos e a contribuição desses processos tecnológicos na redução de emissão de gases de efeito estufa na agropecuária. Então, após o compromisso de 2009, após o estabelecimento da política pública de mudança do clima e a identificação da agricultura como um setor que seria importante colaborador para a redução de emissão de gases de efeito estufa na economia brasileira, um grupo de trabalho trabalhou por um ano aproximadamente discutindo isso em Brasília, várias instituições participaram, de que forma isso seria feito na prática. Elencou-se 6 tecnologias, ou 6 processos tecnológicos tidos pela ciência, pela pesquisa científica brasileira, como mitigadores de emissão de gases de efeito estufa. São tecnologias comprovadamente, que têm comprovadamente uma menor emissão de gases de efeito estufa e uma grande capacidade de sequestro de carbono, ou seja, de assimilação de carbono durante o seu processo de uso. Uma delas é a recuperação de pastagens degradadas, a segunda tecnologia é a integração lavoura, pecuária, floresta, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. Essas tecnologias, esses processos tecnológicos foram discutidos e aceitos por esse grupo e aceitos pelo governo e estão sendo implantadas várias ações nesse sentido, como as atividades, os processos, as tecnologias que contribuiriam para o compromisso brasileiro no setor da agropecuária, no setor da agricultura. Isso será feito, está sendo feito, por meio de várias ações que promovem aumento da adoção de uso dessas tecnologias. Então, a meta é 15 milhões de hectares para a recuperação de pastagens, aumentar em 4 milhões de hectares a integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF, 8 milhões de hectares plantio direto, 5,5 milhões de hectares fixação biológica de nitrogênio, 3 milhões de hectares de florestas plantadas e 4,4 milhões de metros cúbicos é aumento de adoção para tratamento de dejetos animais. Isso se relaciona a um potencial simplesmente feito com uma correlação dos valores médios dessas tecnologias com valores de redução de emissões e de sequestro de carbono. Então, estimou-se um potencial em torno, somando todos, em torno de 132,9 a 162,9 milhões de toneladas de carbono equivalente, de CO2 equivalente, que é uma forma de você contabilizar todos os gases de efeito estufa de uma forma única pelo CO2. Então, esse é o número que surgiu da contribuição que a agricultura daria ao compromisso de 2009. E essa é uma projeção que mostra um pouco isso. Pela projeção de 2020, as emissões estariam lá próximo daquele ponto e na verdade, com o compromisso da agricultura, com essa redução de 182,9 a 162,9, nós teríamos em torno de 36% a 39% de redução das emissões daquela projeção lá. Então, o compromisso brasileiro foi feito em cima do que você tinha de emissões, em cima de estimativas e em cima do que aquelas tecnologias têm de potencial de contribuir com essa redução de emissão de gases de efeito estufa. Aquelas tecnologias elencadas no Plano ABC. A estratégia de implantação do Plano ABC deve envolver diversas instituições, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Na verdade, o compromisso criado em 2009 é um compromisso de Estado. E não é simplesmente tido como um compromisso de redução de emissão de gases de efeito estufa. No caso da agropecuária, é mais do que isso. É um compromisso que vai ajudar a agropecuária brasileira, a agricultura e a pecuária brasileira a se tornarem mais sustentáveis. Porque, na verdade, esses processos tecnológicos, aquelas tecnologias que nós elencamos, além de serem mitigadores de gases de efeito estufa, normalmente aumentam a produtividade, aumentam o rendimento dos produtores, então relacionam-se a sistemas de produção sustentáveis. São sistemas que têm uma maior sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social e econômico. No quesito de implantação, a estratégia nós temos um comitê interministerial
regido e comandado pela Casa Civil, onde tem a presença de 17 ministérios que comandam e dão todas as diretrizes, as macro-diretrizes em nível nacional. Nós temos no Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário, que são os coordenadores do Plano ABC, a Comissão Executiva Nacional. Nós temos hoje, praticamente em todos os estados do Brasil, grupos gestores estaduais que tratam a política do Plano ABC nos estados brasileiros. Esses grupos gestores estabelecem seminários, oficinas, estão trabalhando nos planos estaduais de adoção do Plano ABC. Então, hoje, praticamente, houve uma grande mobilização nos últimos 3, 4 anos e esses estados, todas essas instituições, em 3 níveis, estão trabalhando para a implantação desse plano nessa hierarquia, nessa estratégia, desde o nível estratégico até o nível operacional. E o importante são exatamente as ações estaduais. É nos estados, é dentro das fazendas que as decisões são tomadas. É lá que tem que ocorrer a mudança, é lá que tem que ocorrer a aceitação do produtor, entendendo aqueles sistemas, aquelas propostas tecnológicas como melhores para o seu sistema produtivo e também para o meio ambiente. O Plano ABC é estruturado em 7 programas, em 7 capítulos, ou 7 divisões. 6 delas são aquelas tecnologias que nós listamos anteriormente, que são tecnologias principalmente de mitigação, e existe um capítulo lá que trata de propostas de adaptação do setor produtivo às mudanças climáticas. Tema esse que vem sendo tratado em uma política paralela hoje de adaptação que o governo federal vem estabelecendo para todos os setores da agropecuária, da economia, inclusive a agropecuária. Essas são as principais ações previstas no Plano ABC. São várias ações. São ações de divulgação, de sensibilização, treinamento, capacitação, transferência de tecnologia, alguma coisa ainda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, monitoramento, ações várias, são várias ações que preenchem metas para cada uma daquelas tecnologias que nós listamos, daquelas 6 tecnologias. Também se referem à disponibilização de insumos, regularização fundiária, fomento a viveiros, produção de sementes e também a implantação e a criação de linhas de crédito. Então, isso nós vamos ver em seguida. Uma das linhas de crédito que se criou paralelamente e para atender as metas do Plano ABC foi o Programa ABC, que é uma linha de crédito estabelecida pelo Ministério da Agricultura, que nós vamos ver em seguida. Aqui é só para os senhores terem uma ideia de como está distribuído hoje os principais grupos gestores estaduais do Plano ABC em todos os estados, dentro daquela estratégia que nós mostramos anteriormente. E praticamente todos os estados hoje têm esse grupo gestor em diferentes níveis de atuação, com maior organização, alguns nem tanto, outros iniciando, outros já mais amadurecidos. Alguns estados estão bem evoluídos, como Goiás, Tocantins, Minas, etc., Mato Grosso do Sul, outros ainda estão iniciando o processo, mas o importante é que nos estados, com a orientação nacional e estadual, mas nos estados e nos municípios estão ocorrendo as discussões em cima desse tema e a preocupação do setor em utilizar essas ações, em aproveitar esse momento para implantar sistemas sustentáveis de produção e consolidar isso na agricultura brasileira. Aqui é só para ilustrar, por exemplo, no tema capacitação, que é um dos principais eixos do Plano ABC, é o treinamento, é trazer para os produtores, para os técnicos do meio agrário, todas as informações necessárias para que seja possível o aumento da adoção dessas tecnologias que já são adotadas no Brasil, mas que precisam de um impulso, que precisam aumentar o nível de adoção. É só para mostrar que em todos os estados estão ocorrendo treinamentos, o número de participantes é grande, isso aí até 2013 foram treinados aí perto de 9.000 técnicos e produtores, estudantes, etc., em eventos, palestras, seminários. Isso está sendo uma grande mobilização em todos os estados do Brasil. E como eu falei anteriormente, além do Plano ABC, nós temos o Programa ABC. O Programa ABC é uma linha de crédito que é anualmente renovada e adaptada a cada plano agrícola pecuário que o Ministério da Agricultura lança para ilustrar as ações, principalmente de crédito rural, que o Ministério atende. Então, na verdade, nós temos o Plano ABC, que é um plano setorial vinculado à Política Nacional de Mudanças Climáticas, advindas dos compromissos de 2009, e nós temos a linha de crédito, que o Ministério da Agricultura já coloca à disposição dos produtores há mais de 4 anos, que é chamada Programa ABC.
Então, o programa ABC, que é essa linha de crédito, ela tem essas características. Ela, como foi no ano passado, ela tem hoje à disposição dos produtores 4,5 bilhões de reais. Então, é um valor, não alterou-se dos outros anos, mas ele vem subindo permanentemente desde que a linha foi criada. O limite de crédito é em torno de 2 milhões de reais para a maioria das tecnologias, sendo 3 milhões de reais quando o produtor usa esses recursos de crédito para a implantação de florestas plantadas. O prazo máximo de pagamento é 15 anos, com carência de até 6 anos, podendo variar um pouco em função do tipo de projeto. E as taxas de juros são entre 4,5% e 5% ao ano. É uma taxa de juros diferenciada, onde o governo faz uma equalização junto ao Tesouro para manter isso atrativo para os produtores. É uma taxa de juros um pouco mais baixa que a maioria das linhas. O juro mais baixo de 4,5% é oferecido aos produtores que se enquadram na classificação de médios produtores. E para os produtores de maior escala, é 5%. Mas ainda assim são juros atrativos do ponto de vista de captação de crédito. Em função do tipo de projeto, você pode ter uma flexibilização tanto no prazo de pagamento final como na carência. São detalhes que estão regidos nas normas do Banco Central, referentes a essa linha de crédito. E aqui é só para ilustrar que nos últimos anos vem crescendo também a utilização dessa linha de crédito. Por exemplo, no ano safra 2010-2011, foram utilizados 418 milhões de reais, inicialmente, de 2 bilhões ofertados pelo governo. Ano safra 2011-2012 já foi utilizado um pouco mais, 1,5 bilhões de reais e 3 bilhões que foram oferecidos pelo plano agrícola daquele ano. No ano safra 12-13, 2,7 bilhões de reais de 3,4 bilhões que foram oferecidos. Então, na verdade, foi uma crescente na utilização desses recursos. O agricultor vem se acostumando mais com essas propostas, com essa política, e vem entendendo e utilizando esses recursos para adotar sistemas sustentáveis de produção em suas propriedades. Hoje nós temos, certamente, entre 15 e 20 mil contratos que são feitos em projetos de captação de recursos via crédito rural, que são advindos da linha de crédito do programa ABC. Então, nós vemos que, aos poucos, o agricultor vem aceitando, isso é reflexo das ações do plano ABC, as capacitações, os seminários, as palestras, a informação chegando ao produtor. Isso vem se mostrando pelo aumento da utilização de crédito da linha de crédito do programa ABC. O programa ABC, a linha de crédito, ela é dividida em várias sublinhas, vamos dizer assim, em cima das tecnologias que o produtor opta em utilizar dentro daquela política maior que é o plano ABC. Então nós temos o ABC Recuperação, ou seja, parte do recurso que é destinada à recuperação de pastagens degradadas. Nós temos ABC Orgânico, que foi, na verdade, uma importação de uma estratégia que tinha para fomento de orgânicos de outra linha de crédito que foi incorporada ao ABC. Nós temos ABC Plantio Direto, ABC Integração, que promovem todas as modalidades e os sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta e as outras, pecuária-floresta e lavoura-floresta, bem como sistemas agroflorestais. Temos o ABC Florestas, para florestas plantadas. Temos o ABC Ambiental, que é uma parte da linha de crédito que pode ser utilizada para adequação e regularização das propriedades com relação à legislação ambiental, ou seja, pode ter dentro de um projeto agropecuário de financiamento e crédito rural, pode ser destacado recursos para essa finalidade, também para o tratamento de dejetos. No caso semelhante ao orgânico, temos o ABC Dendê, que fomenta o plantio de dendezeiro, e o ABC Fixação, que é uma parte de recursos daqueles produtores que pretendem simplesmente utilizar esse recurso para a utilização da fixação biológica de nitrogênio. Os itens financiáveis são vários. Na verdade, toda a regulamentação do crédito rural vale também para a linha de crédito ABC com algumas particularidades. Todo esse recurso do programa ABC da linha de crédito pode ser utilizado para a elaboração do projeto técnico, o próprio projeto pode ser financiado pelo recurso do crédito, a assistência técnica, a realocação de estradas internas, aquisição de insumos e pagamento de serviços, são itens financiáveis, a produção orgânica, aquisição, transporte, aplicação e incorporação de corretivos agrícolas, marcação e construção de terraços e práticas conservacionistas, a utilização da adubação verde é item financiável, aquisição de sementes e mudas para a formação de pastagens e de florestas, implantação de viveiros, de mudas, operação de destoca, implantação e recuperação de cercas,
aquisição e construção de bebedouros, saleiros e coxos de sal, aquisição de bovinos, limitada a 40% do valor financiado, isso é muito importante para o sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, bem como recuperação de pastagens degradadas, aquisição de máquinas, implementos e equipamentos, benfeitorias de instalações e despesas relacionadas ao uso de mão de obra própria. Esses são os principais itens financiáveis pelo programa ABC. Bom, e dessa forma explicado o que é o plano ABC, o que é o programa ABC, nós vamos tentar agora relacionar com as duas principais oportunidades que existem da utilização dessas políticas públicas para o setor da produção pecuária. Especificamente, de que forma o plano e o programa ABC contribuem para o setor da produção agropecuária, principalmente com relação à produção de pastagens, recuperação de pastagens degradadas e sistema ILPF, que é, na verdade, a busca da correlação que nós vamos fazer agora da nossa aula. De que forma essas duas tecnologias podem, sendo vinculadas à utilização das ações e dos recursos oferecidos pela política pública do Plano ABC e do Programa ABC, de que forma que isso pode contribuir para a mitigação de gases de efeito estufa. Na verdade, a recuperação de pastagens degradadas é uma tecnologia ou um processo tecnológico que já é consolidado no Brasil há muitos anos, apesar de nós termos ainda uma grande extensão territorial com pastagens degradadas ou em diferentes graus de degradação, ou seja, abaixo do seu potencial produtivo. Nós temos a recuperação de pastagens como uma estratégia já, digamos assim, consolidada do ponto de vista científico, do ponto de vista da assistência técnica. São processos tecnológicos variados, mas que digamos assim, não é uma coisa nova no Brasil, são opções tecnológicas conhecidas, né? Então, na verdade, o que se promove com isso? A recuperação da capacidade produtiva. Pastagens degradadas ou em degradação são aquelas que estão abaixo do seu potencial produtivo. Elas estão produzindo biomassa, oferecendo forragem para a alimentação animal, abaixo do que poderiam estar oferecendo nas condições otimizadas. Existem as técnicas de recuperação direta, ou seja, recuperações de ações de observação de recuperação direta de pastagens e de forma indireta, normalmente utilizando-se culturas anuais. Na verdade, o cenário de recuperação de pastagens e pastagens degradadas e pastagens recuperadas é bem distinto. Nós temos aqui à direita uma foto com pastagens em degradação, pastagens com baixa oferta forrageira, já com sintomas de degradação, como exposição de plantas daninhas, exposição do solo, compactação do solo, e à esquerda nós temos uma exuberante pastagem recuperada. E por que isso é importante para o plano e programa ABC? Porque aquele ambiente à direita de pastagens degradadas é um ambiente emissor de gás de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, porque a decomposição da matéria orgânica ali, dos resíduos vegetais, é mais acelerada do que nesse cenário à esquerda, onde nós temos uma pastagem recuperada, onde você tem grande produção de biomassa, uma intensidade ali na assimilação de carbono, um processo fotossintético ativo, plantas produzindo biomassa e produzindo novos tecidos permanentemente, e com isso, naturalmente, emitindo menos gás carbônico. Ao contrário, está sequestrando mais. Por isso que nós temos essa inserção da pastagens, da recuperação de pastagens degradadas como tecnologia de baixa emissão de carbono. Esse cenário também mostra isso. Nós temos do lado direito uma pastagem recuperada e do lado esquerdo uma pastagem degradada lá no estado de Goiás. É um trabalho que foi feito pela Embrapa, mostrando aqui o grande potencial à direita de sequestro de carbono, de assimilação de carbono no solo, em uma área de pastagem recuperada, e à esquerda um menor estoque de carbono em diferentes profundidades. Observa-se que os números aqui são bem distintos. Aqui eu tenho 79 toneladas por hectare, lá eu tenho 373 toneladas por hectare. Então são bem distintas as capacidades de assimilação de carbono, as capacidades. Isso, logicamente, é por quê? Porque uma pastagem recuperada ela promove um grande volume de biomassa, que além de ser alimento animal, que além de ser o grande objetivo do pecuarista em termos da sua atividade produtiva, também fixa mais carbono no solo, portanto, emite menos, portanto, é uma estratégia de mitigação.